Olá, estamos então começando mais um SIDASP Podcast, o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas de Assessoria, Consultoria do Estado de Santa Catarina, pesquisa, na área agropecuária também. E este programa é uma promoção do sindicato em parceria com a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, veiculado nas redes sociais. Já aproveito para pedir para que tu compartilhe, comente, te inscreva no canal do sindicato e nas redes sociais, e também pelas rádios comunitárias de Santa Catarina. Comigo aqui na bancada hoje, Daniel, nosso coordenador do SINDASP. Bem-vindo, Daniel. Olá, Alan, tudo bem? Cumprimentando aí as nossas trabalhadoras e trabalhadores representados aí pelo nosso sindicato, né? É o Sindicato de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. É bem complexo, bem ampla a nossa base de representação, e é uma grata alegria e satisfação aí poder estar conversando aí através do nosso SINDASP Informe especial, que é o podcast, né? E hoje com uma parceria ilustre aí na mesa, que eu vou pedir para que tu apresente ela, o nosso colega. É isso aí, sabe que às vezes eu quando vou citar o nome completo do SINDASP, é fácil falar SINDASP. Difícil é falar Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas de Pesquisa, Assessoria, Monitoramento e vai, né, de Santa Catarina. Mas é isso aí. Conosco está o coordenador da nossa equipe jurídica do sindicato, Dr. João Carlos Santin, representante do escritório Santin Advogados, que presta assessoria para o nosso sindicato. Bem-vindo, Santin, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para estar conosco aqui. E eu, na tua apresentação, já queria que tu respondesse um pouco, tá? Qual é o papel do departamento jurídico do nosso sindicato, com principalmente a nossa base representada? Bem-vindo. Boa tarde, Alain, boa noite, bom dia, né? Daniel, Juan, lá na equipe técnica. Um dia muito especial, né? Porque o primeiro programa, eu acho que a gente faz ao vivo em cores e todos presentes da bancada, né? O Alain normalmente está na janelinha lá de outros pampas. Mas o primeiro, acho que é importante falar que nós não estamos aqui, não caímos de paraquedas no SINDASP, né? É um namoro antigo já, justamente pelo esse projeto de comunicação que a gente tem, né, como fundamental, né, hoje na vida em sociedade. Né? Eu chegou num momento da minha vida que eu compreendi que o que sempre meus avós falavam, né? Quem não se comunica, se trombica. Né? E isso se demonstrou ao longo da minha carreira profissional também. Eu sempre fui defensor, né, dos movimentos sociais, toda a ordem, né? Aposentados, pensionistas, sem terra, sem teto, moradores de bairro, né? Comecei lá em Porto Alegre e fui descendo os pampas. Então, tudo isso me demonstrou que a dificuldade que é de nós nos contrapormos aí os grupos hegemônicos da comunicação, né? Que praticamente 8 ou 9 famílias concentram isso, e a dificuldade que a gente tem de fazer esse contraponto com os trabalhadores, já que eles dominam esse mecanismo da comunicação. Então, por isso que desde então, há praticamente 20 anos, a gente vem investindo na comunicação, né? Hoje na Associação Catarinense de Rádios Comunitárias, porque também, né, por incrível que pareça, hoje é uma das categorias mais discriminadas e perseguidas, né, no mesmo compasso dos trabalhadores. Porque quem domina o capital domina a comunicação e domina o sistema financeiro e econômico. E, portanto, por isso que você, trabalhador, normalmente se sente explorado, né, mal valorizado, enfim. Então, esse namoro com o SINDASP começou aí praticamente, eu me recordo bem, Daniel, mas acho que foi 18 anos. E uma das questões que a gente se propôs, né, a fazer essa parceria que foi com o SINDASP foi na questão da comunicação.
já que a gente tem a Central do Jornalismo, JT também, Cacaracom, aqui em Florianópolis. Então, facilitou, né? Nós temos um escritório de advocacia consolidado, reconhecido, e atuamos em todas as áreas, né? Porque se faz necessário para assessorar bem um sindicato, um movimento, né? Uma associação, enfim, é necessário que tu tenha uma banca, um grupo de advogados que nos possibilite atuar em todas as áreas e de forma efetiva, né? Então, por isso que nós atuamos em todas as searas, na esfera trabalhista, né? Essencialmente na defesa dos sindicatos, na esfera civil, né? Também na defesa dos associados, previdenciária, todas as linhas aí, para dar guarida aos trabalhadores também, não só na defesa em ações, mas também, principalmente, na orientação do rumo a ser tomado pelo trabalhador e tentar programar a sua vida, já que eu mesmo programei minha vida para me aposentar no próximo ano e, infelizmente, com a reforma da Previdência, vou ter que trabalhar nada mais, nada menos que mais 5 anos para poder me aposentar, o que é lamentável. Mas, enfim, faz parte e a gente, por isso que a gente atua, inclusive, na área criminal, tá? Temos profissionais habilitados na área criminal também, para dar todo esse aparato de defesa e de amparo aos trabalhadores de um modo geral, mas principalmente do Sindasp, com quem a gente tem uma parceria, um contrato de prestação de serviço há muito tempo e cada vez aprimorando mais para atendermos toda a demanda do Estado de Santa Catarina. Quais são as principais áreas assim que aparecem e que as pessoas precisam entender um pouco em determinadas situações que podem contar com isso? Quero te trazer um exemplo, que é essa questão dos últimos dias aí relacionados a assédio eleitoral, né? A pessoa está passando por uma situação de assédio lá, o que ela precisa fazer? Pergunto isso, mas também te pergunto quais são as principais, né, que aparecem, assim, situações. Às vezes as pessoas nem estão por conta que estão passando por aquilo e deveriam ser orientadas a fazer a sua defesa. O que tem aparecido? Aproveitando também o gancho da pergunta do Alan ali, doutor, eu já vi que já foi, geralmente a gente tem essa visão do sindicato que é na área trabalhista, né, que é só a área trabalhista que atua, né, o doutor já falou que não, que tem várias outras demandas, e já aproveitando nessa linha do que tem aparecido também, o que a gente enxerga, inclusive nessas experiências que a gente tem enquanto coordenação e atendimentos, é que inclusive nós falamos nessa mesma bancada, há algum tempo, alguns programas atrás, que o trabalhador, geralmente, ele vai lá, ele procura o seu amigo, o seu político de estimação, né, como diz o dito popular, e vai na igreja e tal, e por último, vai procurar o sindicato. E o que a gente enxerga, quais as demandas que a gente tem visto, Alan, doutor, nos atendimentos que a gente tem feito, que às vezes o estrago já está feito, inclusive na relação de assédio, nas outras searas. Então, qual é o momento de a gente procurar o sindicato em termos de orientação? São várias perguntas, não me deixe falar muito, tá? Mas nós estamos vivenciando um momento assim muito preocupante de nossas vidas, né? Em todos os sentidos, mas principalmente nessa questão do assédio e dos abusos, né? Com este governo, que eu chamo governo golpista e um governo de exceção, que veio em decorrência do grande papel da mídia tradicional no sentido de tentar fazer a liquidação, né, das pessoas que pensam diferentemente de quem domina esse sistema econômico, né, com uma campanha muito pesada, inclusive, que levou ao impeachment de uma presidente legitimamente eleita, que nada fez. Foi impeachmentada porque a imprensa quis, porque a Globo quis, né, porque o SBT quis, e o Grupo Bandeirante quis, os principais jornais, né, que hoje estão preocupados com o seu futuro também, porque a depender do resultado das próximas eleições, né,
nós, cidadãos de bens e trabalhadores, estaremos em maus lençóis e ninguém está se dando conta disso, ou se dá, faz de conta que não é verdade, mas nós temos que nos preocupar sim, porque nós que atuamos junto às instituições públicas, como eu falei, em todas as linhas de atuação, não só na trabalhista, nós estamos sentindo o peso da caneta dos juízes, dos promotores, dos desembargadores. Tá? Então, você, trabalhador, tem uma responsabilidade enorme. Tá? E aí chega as questões dos assédios e dos abusos por causa das canetas. Tá? Por causa de que o empresário brasileiro, quando eu falo do empresário vira-lata, é esse empresário que trata você com desdém, que acha que pode interferir na sua vida, né, sem maiores consequências. E aí entramos nessa questão que hoje, por exemplo, só neste mês atendemos 5 casos de assédios gravíssimos dentro das empresas públicas. Né? E que não tem outra solução a não ser encaminhar a demanda judicial até para paralisar e tentar ressarcir minimamente as pessoas que chegaram no fundo do poço. E aí entra a tua pergunta, Daniel, muito importante, né? Que o trabalhador tem que se organizar, né? Tem que se adequar ao padrão de vida atual, que é se contrapor também, aquilo que eu falei da comunicação vale para nossas relações sociais, né? Se precaver, né? E tomar algumas atitudes para municiar, inclusive, as autoridades ou o próprio sindicato. E se preservar, né? Se preservar, exatamente, mas também para a gente poder atuar em nome do trabalhador. Que às vezes o trabalhador tem medo, ou às vezes não sempre. Né? E não quer. Nos casos de assédio. Casos de assédio exatamente, e não quer aparecer. Aí surge a figura do sindicato, né? Do Daniel, do Santim, um advogado, ou do Ministério Público do Trabalho, ou do Ministério Público em geral, né? Ou de uma própria autoridade. Né? Então, o que a gente orienta sempre as pessoas? Né? Não deixe para tomar iniciativa quando o problema já está praticamente numa situação que leve, só nos resta ação judicial. A gente tem que nos precaver, e ninguém quer que o trabalhador continue sendo assediado, que isso é uma prática deplorável, né? E aí que eu falo sempre, muitos me dizem, mas vocês não gostam dos empresários, dos empregadores. Não é verdade, né? Não é verdade. Nós não temos discriminação com ninguém, até porque nós respeitamos a figura do empreendedor. É uma dádiva divina, digamos assim, eu ser advogado, o Alan ser um grande comunicador, o Daniel ser um grande sindicalista e um futuro grande advogado também, quem sabe, né, Daniel? O Juan lá na técnica, que faz muito bem, né? E o empresário, o empreendedor, né? Que às vezes, qual é o grande papel do empreendedor? É fazer a intermediação, né? Entre o investimento do dinheiro público, porque nunca vai tirar dinheiro do bolso, né? Não conheço nenhum caso, inclusive, principalmente dos grandes empreendimentos, mas dos pequenos também. É por isso que nós temos os bancos públicos, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, né? Justamente para implementar esses pequenos empreendimentos também. Então, esse é o grande papel do empreendedor, né? Que vai ganhar com aquele empreendimento, né? Mas também tem a obrigação e a responsabilidade de fazer com que os trabalhadores tenham um ambiente de trabalho seguro, tranquilo, ordeiro, né? Um ambiente valorizado, o que não tem acontecido, e eu tento mostrar isso para todos, que em que pese nós vivermos um estado que se diz de primeiro mundo, praticamente em pleno emprego, com 4% ou 5% de desemprego, mas vai ver o salário e as condições de trabalho. Né? Eu fui... É isso, eu ia te perguntar esses dias, inclusive, fez o vídeo e acabou desistindo de publicar o vídeo, o Santinho, mas revoltado, né, com a situação das condições de trabalho e relativa aos salários dos mecânicos, né, Santinho?
Pois é, as pessoas me imaginam, Santinho parece estar sempre brabo, indignado, mas onde eu vou tem problemas assim indignantes, cara, e eu tenho isso para mim. Eu não consigo ver as pessoas sendo exploradas ou maltratadas. Daniel, fui trocar os pneus, nem era meu carro, no lugar da minha esposa. Na correria, deixei para o sábado e me ferrei. Mas foi bom para mim ver uma realidade que acontece numa grande empresa do Brasil, grande empresa de pneus do Brasil, que domina o mercado, né? Presta um bom serviço, presta. E aí me chamou a atenção, lá um cartaz, precisa-se de 8 mecânicos. Aí fui falar com o gerente, né? Pô, mas como assim 8 mecânicos, né? Vocês devem passar um trabalhão ali, devem pagar bem, inclusive, porque eu estou aqui, cheguei aqui 8 horas da manhã, já é quase meio-dia, não consegui ser atendido, e pelo que eu vi, eu vou sair daqui só de tarde. Como realmente saí, era quase 2h30 da tarde. E nesse meio tempo eu consegui falar com quase todos os mecânicos e auxiliares lá, para ver como é que estava o serviço, estavam bem remunerados, e fiquei indignado. Não, aqui nós ganhamos R$ 1.600 por mês. Qual é o horário? Das 8 às 19h30, tá? E às vezes o nosso horário de almoço, como eu presenciei lá no dia, em pleno sábado, né? Que eles tinham, já era 2 horas e eles fazendo um lanche sem qualquer higiene, enquanto faziam a geometria dos carros lá, comendo o sanduíche. Mas o que mais me indignou foi o salário de R$ 1.600 e o banco de horas. Quando eles me falaram do banco de horas e mais, que tiveram que assinar um documento para abrir mão de 2 meses de férias por conta dos bancos de horas, nem me lembro quantas horas eles tinham, mas é fácil de eu calcular. Se eles trabalham das 8 às 19h30, é só botar no lápis que tu vai ver que num ano, no mínimo 2 horas. É o cálculo que a gente fez com o pessoal do Tambo, lá de Lages, que trabalha na Ipagre, que tem, todo ano tem esse volume de horas extras e não tem como curtir, não tem como gozar, e não pago, não é pago. E nesse caso, pior, até pedi qual era o sindicato que representava eles, não sabem, né? E porque tinha um banco de horas que simplesmente eles foram obrigados a assinar o documento abrindo mão das horas extras. Por quê? Porque se eles gozar. Só que se eles ficassem 2 meses parados, eles iam voltar a ganhar R$ 1.600, porque eles não iam receber os impactos. Não, e eles recebem a comissão, né? Cada serviço que eles fazem e tal, comissãozinha e tal. E aí eles iam perder tudo isso, e não tem como sobreviver com R$ 1.600. E por isso a volatilidade. Muitos dizem, não, tem gente que não aguenta e não se submete. Né? A gente é obrigado a se submeter, né? Nessas condições todas. Só para dar um exemplo, então, e por isso que eu gravei aquele áudio lá e mandei para ti, eu disse, não, vamos, deixa quieto aí, estamos tendo a oportunidade agora. Então, isso é um exemplo que eu queria trazer. E aí, Daniel, respondendo a tua pergunta, o que a pessoa tem que fazer no dia a dia do seu local de trabalho? Prestar atenção no que está acontecendo. Né? Prestar atenção no que está acontecendo. Né? E tomar as medidas cabíveis no sentido de ele mesmo proteger, anotando o que aconteceu no dia. Pô, esse cara, será que está de sacanagem comigo? É todo o setor de trabalho. É o chefe. Normalmente, já vi coisas muito piores, né, nos sindicatos que eu assessorei em Blumenau, nos setores industriais e tal. Mas de chefia totalmente despreparada, né, Daniel? Eu vou aproveitar e ainda antes, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão do que a gente tem que fazer, os detalhes que tem que anotar, até porque a proposta hoje a gente falar especificamente do jurídico, né, fazer assim, montar, orientar de fato os trabalhadores de como eles se comportarem e atuar diante, porque por que eu estou retomando um pouquinho antes, porque o Alan falou muito bem, colocou muito bem a questão de se preservar.
Tá? E essa semana passada, eu fiz, doutor, na base privada, nós temos, inclusive na nossa convenção, eu queria já informar nós temos 3 convenções, né, que a gente fecha com os sindicatos patronais. Em todas as 3 que o Sindasp fecha, a gente tem a questão da previsão, tá na convenção, a possibilidade de fazer um acordo individual de banco de horas. E aí a oportunidade que a gente vai fazer é negociar esse instrumento coletivo e tentar minimamente defender o trabalhador em relação a essas ofensivas que ele vem sofrendo em relação aos seus direitos. Por que eu me chamo a atenção? Porque semana passada, nas 2 últimas semanas, fizemos 3 assembleias com empresas da base privadas, inclusive uma foi daqui de Florianópolis, 2 de fora. E aí, doutor, como a gente está usando esses instrumentos hoje que a gente tem de tecnologia, a gente tem feito assembleia com os trabalhadores de maneira virtual. E aí, como toda assembleia que a gente faz, isso aí já adotei como padrão nas conduções das assembleias de qual eu participo, eu deixo meu e-mail, meu celular ali, o WhatsApp, que fica aberto para todos os trabalhadores que estão na assembleia participando, e que ele tem a liberdade, até porque o nosso papel quando sindicato, nós somos ferramenta, a gente está ali representando o trabalhador, nós somos um instrumento de representação dos trabalhadores. Então, aí a gente deixa aberto porque ali é o momento de a gente ouvi-los, a gente quer ouvir realmente quais as necessidades dos trabalhadores nos instrumentos coletivos. Por que eu estou falando isso? Na Assembleia, ela, incrivelmente, não foi quase das 3, tá? Uma um pouco mais e as outras um pouco menos. Os trabalhadores conversaram comigo durante a Assembleia pelo WhatsApp e não pelo instrumento oficial ali da Assembleia. Eu acho estranho, porque ali é o momento que a gente está conversando com os trabalhadores. Eu, como trabalhador, conversando com meus pares para definir alguma situação em relação à empresa. E aí eles vão conversar comigo para não se manifestar perante ali a Assembleia individualmente, cada um conversando comigo durante a Assembleia. E aí, por que eu estou fazendo esse enganche, esse link? Talvez esses trabalhadores, essas trabalhadoras, eles nem saibam que eles estão nesse ambiente de assédio. E por isso que por que eu faço essa colocação, para a gente aproveitar em relação ao ponto, o que a gente tem que fazer, porque é uma situação, difícil que a gente está encontrando. Na verdade, a sociedade está doente, às vezes não está nem se entendendo. Falamos a semana passada sobre saúde mental, né, aqui no nosso podcast, e essa semana a gente está fazendo o link com o jurídico justamente para estar tratando esses assuntos e não deixar chegar, né, como, né, a gente encerrou, né, não deixe chegar a esse ponto. Se posicione antes e converse com o sindicato. E aí, por isso, só fazendo esse gancho, aí eu te passo a palavra agora para a gente fazer basicamente um checklist. O que é que o trabalhador tem que fazer? Qual o registro que ele tem, que é interessante ele anotar? Que tipo de formulário? Se tem algum formulário, essa denúncia ele vai se expor? A partir do momento que eu entendo que tem alguma coisa errada, eu já estou exposto ou tem alguma maneira de encaminhar de forma de sigilo, anonimato, enfim, seria assim, para passar um pouco mais para nossos trabalhadores e trabalhadoras, quais procedimentos que ele tem que habitualmente a adotar dentro do seu ambiente de trabalho. Daniel, eu ficou falando, ele ficou me instigando, me chamando a atenção algumas coisas. O Santinho falou que os trabalhadores lá, nesse exemplo que ele citou da mecânica, né, da troca de pneu, não sabem quem é o seu sindicato. Né? E deve ser uma confusão mesmo. Eu acompanhei um caso de que esses trabalhadores são representados pelo sindicato dos comerciários, porque as empresas são de venda de pneus, setor do comércio. Embora sejam mecânicos, eles são comerciários dentro da divisão de representação. Acredito que os mecânicos jamais imaginavam que seriam representados, por exemplo, pelo sindicato dos comerciários. Né? Então, isso é a primeira coisa. Como é que os nossos trabalhadores da nossa base identificam que eles são representados por nós ou não? Quem é que o Sindasp atende? Né? E existe aquela categoria de trabalhadores orgânicos ao sindicato e tem aqueles que se associam ao sindicato, que aí também não tem a limitação da área de atuação, mas que podem ser representados judicialmente defendidos pelo sindicato. Dá um quadro de quem é o povo que pode vir buscar ajuda e que tipo de ajuda ele pode ter de nossa parte e instrumentalizado com o quê? Que eu acho que é exatamente a pergunta do Daniel. Nós temos essa atribuição no nosso estatuto de representar o Estado
como um todo nessas áreas específicas, né, de assessoria, pesquisa, perícia, assessoramento e informações. É muito amplo. É muito amplo. Né? Então, qualquer trabalhador que está prestando assessoria de alguma coisa é da nossa base. Né? Ou que trabalhem em empresas que prestem assessoria. Ou que trabalhem em empresas que prestem assessoria, fazem pesquisa, fazem assessoramento, fazem, entendeu? Área da informação, né? Fazem parte da nossa base, então é muito ampla. Né? Então, cada trabalhador tem que se perguntar, né? Nesses casos, qual é o sindicato que representa. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu também fiquei perguntando, também cheguei à conclusão que seriam os comerciários. Né? Eu só cheguei a essa conclusão porque eu acompanhei o caso de um sindicato de comerciários reivindicando representar essa categoria por serem funcionários. Exato. E não terem, né, uma referência sindical. Num caso só, não sei se lá é o mesmo caso. Mas Então, por exemplo, nós até comentamos de vez em quando os aplicativos hoje em dia, o trabalho de Uber. É nossa categoria também, porque prestam assessoria de transporte. Né? Então, é muito bom. Na área da pesquisa, nós temos exemplos aí das empresas da Ipagre, Sidasc, né? Na área de assessoramento também, uma empresa bastante conhecida, que é o Sebrae, que é mais na área de assessoramento também, técnico e de educação, né? de formação dos empreendedores. Então, é uma vasta categoria, né? Que o Daniel também pode complementar. Tem bastante. É muito interessante essa pergunta que o Alan fez, porque nós somos um sindicato de categoria econômica, então a gente tem esses sindicatos de categoria específica e nós somos um sindicato de categoria econômica que representamos todos esses segmentos. Os nossos colegas do próprio ramo, né, do direito, dos escritórios de advocacia, né, então são de contabilidade, só que em Santa Catarina a advocacia, por baixo, aí, sei lá, deve ter uns 40, 50 mil escritórios. Né? Umas empresas que têm bastante rotatividade, inclusive, que a gente encontra bastante problemas dentro da área de segmento de representação nossa, é as assessorias de cobrança, que fazem essas cobranças, aí tem assessorias, tem empresas desse segmento que tem mais de 1.000 funcionários que a gente... As contabilidades, todas elas são da nossa base, então trabalha em contabilidade, escritório da advocacia, né? Quando a gente de cobrança, assessoramento, escritórios de engenharia que fazem projetos, inclusive de arquitetônicos, que também são da nossa base de representação, aqui que vai determinar é o KNAI da atividade preponderante do CNPJ da empresa. Então é bem ampla essa nossa base de representação. Nós temos, por exemplo, eu era curioso assim no fechamento da última convenção aqui da Grande Florianópolis e vi que tinha categorias como motorista, o motociclista, né, e motorista de entrega de pequenos volumes. Esse é representado por nós. Inclusive, serviços gerais, né, descrito, pessoal da limpeza. Está descrito, inclusive os motoboys, tem um item específico de piso para essa categoria. Isso. Bem lembrado, obrigado, agradeço a lembrança do Alan da questão chegou questionamento aqui, e empresas que vêm, não, mas não é assim a questão, porque na nossa convenção, os serviços gerais que trabalham na limpeza, na convenção está previsto a insalubridade, e teve empresas que veio questionar, mas quem que determina é o lado? Não, está convencionado, está na convenção, dessas categorias representadas, a gente está lá, a gente coloca lá que tem 20% de insalubridade, dependendo de avaliação de laudo, isso está na convenção. Então, são direitos que são conquistados pelos sindicatos que muitas vezes a nossa base de representação não conhece, inclusive não sabe nem qual é o sindicato que representa. E aí tem aquele exemplo que eu sempre brinco, compartilho com meus pares, né? Lá em casa eu passei 7 anos explicando minha esposa em relação, 2 anos explicando o que eu fazia no Sindasp, e fui ver na carteira de trabalho dela, durante 7 anos ela trabalhava numa empresa de assessoramento de informática, que presta de sistemas, né, que vende sistemas para lojas,
trabalha com TI, assessoramento de informática, e era, inclusive, na época do Imposto Sindical, contribuiu para o sindicato, só não fez a homologação, que não tinha sede lá quando saiu da empresa, não tinha sede lá onde ela fazia. Então, assim, é uma outra discussão, a gente infelizmente, o tempo é curto, e a ideia é falar um pouco mais de jurídico. Estamos investindo em comunicação, né? Para essas pessoas entenderem mais formas de acesso, entenderem por que são associados ou da base do SINDASP. Exatamente, está lá, trabalha num grande escritório de contabilidade, de advocacia, trabalha com limpeza, tem direito à insalubridade, independente do então, lado. Essa questão do motoboy, já que vocês levantaram, é outros exemplos, que a gente fica pasmo. Você sabe que, motoboy, sabe que existe uma lei que determina que vocês têm direito a receber um adicional de periculosidade. E por incrível que pareça, a gente entrou com várias ações contra a Ambev, que é um grande conglomerado empresarial. E aí, quando a gente fala, né, as pessoas, o pequeno e o médio ficam chateados quando a gente fala mal dos empresários, mas são desses maus empresários, tá? São daqueles maus empresários que, quando o empregado fica doente, né, simplesmente tratam como um descarte, né? Esse não faz mais parte, está doente, não faz. E esse empresário colata, tá? Não se esqueçam disso. Então, o motoboy tem essa lei, Alan, que diz que ele tem que receber adicional de periculosidade, certo? O que aconteceu? Saiu um decreto específico para a Ambev, do governo, suspendendo a cobrança, a aplicação dessa regra para os trabalhadores da Ambev, porque a própria Ambev tinha um controle interno de velocidade, de segurança, mas é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Como se então, são as contradições. Dessas condições integrais. Exatamente, são as contradições do sistema econômico, né, que a gente às vezes fica nem sabendo como explicar para o trabalhador. Né? Queria te perguntar, Santinho, sobre, já que estamos nessa questão da segurança no trabalho, a possibilidade ou não de ocorrência de acidente de trabalho, qual é o papel da CAT? O povo fala tanto em CAT, ninguém sabe direito o que é esse negócio, mas que cumpre um papel fundamental nos processos, né, de registro de acidentes de trabalho. E para finalizar a questão dos nossos instrumentos coletivos, Alan, a gente passa aqui o nosso site lá, que é sindaspisc.org e .br. As nossas convenções estão lá no site, então vocês que estão assistindo, compartilhem, vocês nas suas famílias, assim como na minha, eu citei o meu exemplo, tem gente, eu tenho certeza e não tenho medo de errar. Tem pessoas que trabalham na nossa base de representação. Então, procure lá, os instrumentos coletivos estão lá no site. Então, procure lá, sindaspisc.org.br, que vocês vão ter conhecimento de todos esses instrumentos aí que a gente negocia com o sindicato patronal. E aí, devolvendo, então, a questão da importância da CAT. CAT, o que é CAT? A CAT é um instrumento que veio justamente para dar mais guarida aos direitos dos trabalhadores. E aí é desconhecida, né? E é fundamental, inclusive, logo no início, quando o trabalhador encaminha o seu pedido de auxílio-doença, né? Para configurar a sua incapacidade laboral. Por quê? Porque isso vai gerar várias consequências jurídicas patrimoniais ao trabalhador, junto ao INSS, inclusive, que tem um outro tipo de tratamento, né? Para quando se configura o acidente do trabalho. Então, quem vai configurar o acidente do trabalho, a princípio, teria que ser o empregador, né? Mas o empregador tem muita dificuldade de reconhecer que aquele fato, por exemplo, no caso do assédio que nós estávamos falando, né? O assédio leva a doenças psíquicas, psicológicas, né? Ocupacionais, né? Hoje já comprovados pela ciência, pela medicina, principalmente gerando a síndrome de Burnout, né? Então, com isso, é equiparável a um acidente de trabalho típico, né? E é por isso que, na omissão, o que nós fazemos aqui, Daniel? Quando o trabalhador chega aqui e nos relata isso, normalmente depois que encaminhou o auxílio. Então, o trabalhador tem que nos procurar já quando está dentro dos 15 dias do atestado médico, para a gente configurar se configura ou não acidente de trabalho. E aí, na omissão da empresa, nós preenchemos a CAT, que é a comunicação
de acidente de trabalho, com formulário próprio, inclusive junto ao próprio INSS, né? Que já dentro do próprio INSS fica catalogado com essa CAT, para todos os efeitos também internos do INSS, inclusive para efeitos de concessão do benefício. E o mais importante, né, da configuração do acidente de trabalho, e aí o INSS acata essa configuração e dá o direito da empresa impugnar, se for o caso. Né? A empresa vai ter o prazo lá para impugnar e tal. Mas, de qualquer forma, isso não se configurando na esfera administrativa, a gente também, dependendo do dano e dos resultados danosos no trabalhador ou na trabalhadora, a gente ingressa com uma ação judicial para buscar não só o ressarcimento, né, dos danos morais e patrimoniais, mas também dos abalos, né, mas também a configuração do acidente de trabalho, mas da estabilidade no emprego. Que a lei... Essa é a diferença, né? Quando há, por exemplo, tu te afasta do trabalho por uma doença que não tem nada a ver, não é ocupacional, nem é um acidente de trabalho, a situação do INSS é uma. Né? Inclusive, a obrigatoriedade da empresa sobre o depósito do fundo de garantia, coisas assim, os recolhimentos, ela não é responsabilizada com isso. Mas quando se trata de doença ocupacional ou doença resultante de acidente ou acidente de trabalho, a forma como a empresa se responsabiliza com esse trabalhador depois de acidentado é outra, e que tem obrigações, inclusive. Exatamente. E a CAT é exatamente a diferença entre atestar o acidente de trabalho ou não. Né? Então, o trabalhador sem o registro, sem a comunicação de acidente de trabalho, ele tem um tratamento dentro do INSS, dentro do judiciário, dentro da própria empresa, com as responsabilidades dela. Aquele que comunicou o acidente de trabalho, ele já gosta, por exemplo, da estabilidade no emprego, né, ao retorno, a obrigatoriedade da empresa em garantir os recolhimentos, né, o INSS, principalmente. Né? Por que o empregador não quer registrar o acidente de trabalho? Primeiro, por isso, que as responsabilidades deles permanecem intactas. Mas aí eu fico sem CAT. Quem que pode registrar isso? Quem que tem justamente por que fica sem CAT? Porque para ele também não é bom. Vai na estatística e tem um seguro de acidente de trabalho que a empresa tem que pagar todo ano. Mas a minha pergunta tá, eu sou trabalhador, a empresa não quer registrar a CAT para mim, então aí eu vou ficar sem CAT quando trabalhador? Ou quem que tem a legitimidade? É só a empresa que pode emitir a CAT? Não, aquilo que eu falei, aí vem para o sindicato, nós preenchemos a CAT. Veja bem. O sindicato tem essa legitimidade que lhe outorgou a lei, justamente prevendo que nós não vivemos num mundo civilizado, né? E que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, só é valorizado enquanto tem força física e está em sua plena virilidade. Fora isso, é descartável, né? E aí nós temos vários problemas, porque, inclusive agora, né, Daniel? Vários problemas nós estamos tratando nesse momento, né, em que a pessoa está sem salário, porque está incapaz, tem atestado médico, o INSS não reconheceu a doença, a incapacidade, e a empresa também entende que o... Não comunicou. Nem estamos falando de comunicação de acidente. Estamos falando que o cara está no limbo. O trabalho está no limbo, porque o INSS... Deixa eu ver se eu entendi o que é esse teu exemplo. O cara, vamos dizer que ele adoece, ele pega um atestado, os primeiros 15 dias ele até recebe no próximo salário, porque a empresa tem a obrigatoriedade de pagar, mas ele vai encaminhar para o INSS o pedido de afastamento com remuneração, a licença saúde. Se ela é concedida, quando ela é concedida, é após o procedimento finalizado. Aí o cara pediu, passou 30 ou 45 dias, fez a perícia, e a perícia atestou e autorizou que o Instituto possa pagar. Né? Mas até lá o cara fica sem receber. Não, tem casos muito piores. Né? Então, acompanhando o meu raciocínio, a empresa vai pagar os 15 dias, tudo bem, o INSS é responsável pelo restante. Mas muitas vezes demora a perícia, tem casos aí que demorou 90 dias a perícia, entendeu? Aí o INSS pagou retroativamente, mas a pessoa ficou 90 dias sem receber. Temos um caso grave agora aqui, de acidente de trabalho, inclusive, decorrendo de assédio,
que o trabalhador está há mais de 60 dias sem receber, a perícia foi realizada agora, neste mês, e o INSS diz que vai dar o resultado só daqui a 45 dias. Nunca tinha visto essa possibilidade. Mas o que é isso? É o sucateamento das instituições públicas, tá? Levados a cabo por esses governantes que estão aí. Essa é a grande diferença. É o sucateamento. Hoje o INSS, se não fosse nós advogados, que prestamos praticamente todo o serviço burocrático perante o INSS, nós viramos office boy. Nós trabalhamos gratuitamente para o governo federal hoje. Alain, tu não imagine o volume de burocracia que nós temos para encaminhar auxílio-doença, pedido de aposentadoria. Quando tem trabalho rural, então, é um inferno. Tu tem que preencher cadastros e como é que se diz? Padrões, documentos padrões, né? Questionários. Tem um caso questionários aqui, padrões. Mas só para terminar, então, vejam a situação desse trabalhador. E quando tem que entrar na justiça? Não, era isso que eu ia te questionar, porque geralmente as pessoas vão lá, né, tem o afastamento, encaminham para a perícia, e no momento da perícia não foi o laudo que deveria ir, ou não resta ali comprovada que precisava, no momento do atendimento médico, uma pesquisa maior para garantir que o perito identifica, ele nega o benefício, e tu precisa entrar com recurso. Eu fico assim apavorado com o grau de burocracia para um recurso em relação à decisão de uma perícia, né, que tem um conjunto de formulários, já vi isso, né? E aí, para recursar, exatamente, então essa celeuma. Tem mais 30, 40 dias para uma nova perícia, mais o consulta médica, e o cara sem receber. E aí tem um outro detalhe, Alan, fala da questão da burocracia, como está falando, essa questão. E aí tem um ponto aí que a gente tem que levar muito em consideração. Esse trabalhador, ele já está afastado porque ele está doente. Ele está literalmente doente. Está nesse limbo, está doente, e aí olha a situação e tratamento. Médico. Será que ele tem condições, inclusive, de fazer? Já está afastado, inclusive, por causa do assédio. Tem a questão do assédio. O psicológico dele, inclusive, tem burnout, como foi citado, já está bem abalado. E aí vai lá preencher. Por isso, gente, a importância de procure o sindicato para conversar. Procure o sindicato. Nós temos um caso aqui, e o pior de tudo, essa desgraça, ainda cai na mão de um advogado, de um especialista, de um assessor, né, que quer ficar sócio desse benefício do trabalhador. Nós temos aqui difícil chamar de o advogado, exemplo, né, da mãe da nossa funcionária, que assinou um contrato leonino com um escritório de advocacia, que até acho que vamos representar na OAB, né, Daniel, porque é um absurdo. Sim. Virou sócio do benefício da mulher, da senhora. Então, são coisas assim. Começa o sistema a entrar em falha, o povo tem que buscar a assessoria externa, começam esses contratos de leoninos, em que o cara, não, vamos fazer o seguinte, o teu primeiro recebimento lá tu me dá, os demais tu fica. Não, mas o pior não é isso, quando se cobra só o primeiro ou o segundo, tudo bem. O pior é que ele fica sócio, cobrando 20% vitalício. É uma coisa assim inacreditável. Então, contando isso, é difícil de acreditar. Mas porque é o cúmulo da inconsequência, mas principalmente da falta de compreensão do que é a dignidade do ser humano. Uma irresponsabilidade social. Da desgraça do ser humano, como estão fazendo agora, nesse processo eleitoral, né, dando migalhas aí para o povo, que está morrendo de fome, né, buscando uma reeleição que nós sabemos onde vai dar. Mas, lamentavelmente, o processo é esse, vamos fazer o quê? Então, esse é o quadro da situação em que o sindicato é fundamental, né? Um sindicato bem assessorado, inclusive, né? Tem bons advogados, bons especialistas assessorando o sindicato para dar esse encaminhamento. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo, mas cabe ao sindicato, que, inclusive, está sobrevivendo a duras penas, né, Daniel? Por conta do desmonte que esses governantes golpistas que estão aí levaram a cabo com a reforma trabalhista, né? Achando que iam liquidar com os sindicatos. Mas nós estamos aqui resistindo, né? Conscientizando os trabalhadores, tanto da área pública como privada, para investirem no sindicato,
porque compensa e vale a pena. Graças a isso, as contribuições voluntárias dos trabalhadores, que a gente está aqui na ativa, porque foi extinto o imposto sindical, entendeu? E aí nós somos obrigados, inclusive, segundo as autoridades, a dar assistência para não associar. Nós damos assistência, sim, para os não associados, mas tem uma diferenciaçãozinha, né, em relação a alguns aspectos econômicos que eles têm que ajudar de alguma forma, até para a justiça, os associados, que contribuem rigorosa e mensalmente com o sindicato, ele tem que contribuir de alguma forma para a gente prestar esse assessoramento, né? Inclusive com a própria... o objetivo é que ele se associe ao sindicato, né? Não fique só, fique sócio, né? Então, lá no nosso site, lá, sindaspisc.org.br, tem a ficha de filiação. Com toda absoluta certeza, a nossa prioridade é atender os nossos associados. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o trabalho é árduo, mas quando a gente pega um caso desse aí que consegue reverter essa irresponsabilidade social, que numa pessoa que está ali, que ela não tem renda para sobreviver, acaba se submetendo a esse tipo de coisa, para isso que a gente está aqui cumprindo nosso papel. Então, fica mais uma vez a dica, né? sindaspisc.org.br, tem lá a ficha de filiação, e não fique só, fique sócio, que a gente vai ter todo esse aparato aí para estar te defendendo, te representando. Só para dar um desfecho nessa questão aí da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Então, em resumo, a empresa deve fazer o comunicado. Em caso da empresa não fazer o comunicado, o trabalhador tem que buscar o sindicato, que também tem prerrogativa de fazer esse comunicado, preenchimento da CAT. Existem, às vezes as pessoas, mas a empresa, ela precisa ou não precisa? Tem inclusive, situações em que as empresas têm o seu procedimento interno de segurança no trabalho, né, nos planos de segurança no trabalho, inclusive, o procedimento do preenchimento da CAT, né, instituído. Empresas, se eu não me engano, com mais de 90 funcionários, tem, inclusive, a obrigatoriedade de manter técnico de segurança do trabalho para isso, né, para garantir de que, em momentos assim, os registros e o atendimento possam ser feitos além da prevenção, né, da possibilidade de ocorrência de acidente de trabalho. Então, mas existem aquelas pequenas empresas que não têm o número de funcionários que exige aí a presença do técnico de segurança do trabalho, e geralmente é aí que tem mais problemas. Não há uma regulamentação, um procedimento, um método interno da empresa para lidar com isso, e aí acaba, né, indo mais do interesse econômico do dono da empresa sobre aquele vínculo empregatício, né, ou do interesse do trabalhador em se preservar, e aí, bom, o cara não faz o comunicado, o trabalhador tem que buscar em algum lugar a possibilidade de fazer, né? Uma delas são casos assim tormentosos, né? A gente tem algumas ações, por exemplo, contra a BRF, que é alarmante, e aí eu falo sempre nas minhas petições e para o próprio juiz, a gente às vezes dá discussão, né? Que os juízes também têm essa ideia de que o importante de todo empreendimento é que ele está criando emprego, mas a que custa? Nesse caso do acidente de trabalho, custa as agroindústrias, por exemplo, a BRF, né? Hoje eles estão fazendo de tudo, absolutamente de tudo, para não configurar acidente de trabalho, ou não dá nem o auxílio. Agora não é mais auxílio-doença, é o auxílio por incapacidade. Tá? Então, eu questiono sempre nas minhas petições qual é realmente, né, a possibilidade dessa empresa se manter no mercado de forma efetiva. Se nós colocarmos na balança o que se gasta com auxílio por incapacidade, né, quantos milhares de empregos daria para se criar, principalmente mantendo o jovem agricultor nas suas localidades, nas suas terras lá dos pais, e não passar lá pela área rural, né, com falsas promessas para esse jovem, né, vendendo um mundo ilusório para esse jovem lá do interior, que deixa as propriedades, criando um problema social também lá no interior, e vai trabalhar numa empresa que não dá as mínimas condições de segurança de trabalho. E quando a pessoa fica doente, não interessa mais, como eu falei. Tá? Aí vai para o Estado que se lasque.
Às vezes até o interesse... que determina o interesse econômico, né? Essas empresas, por exemplo, grandes empresas, têm lá nos seus critérios de exportação do produto a preservação, né, do local de trabalho de forma a garantir, né, a saúde e a segurança do trabalho e do trabalhador. E se isso não é cumprido com vários registros comunicados, né, de trabalho, as empresas passam a ter problemas nas suas auditorias internacionais e dificuldade para colocar os seus produtos. Ambiente seguro é igual aumento de exportação. Ambiente inseguro, né, os compradores vêm com... só que são, além de ser insalubres, como lá nessa troca de pneu, lá, é uma atividade extremamente insalubre e penosa. Né? E penosa, como a das agroindústrias, que a pessoa fica 8, 9 horas por dia com esforço repetitivo. Tu imagine tu ficar lá cortando carne todo dia sem parar. Né? Agora tem algumas regras, alguns ajustes de conduta que o Ministério Público do Trabalho fez e tal, com algumas empresas, nesse sentido, para parar cada hora, né, cada 2 horas, enfim, ter um descanso, para tentar fazer com que diminuam os acidentes e fora os absurdos, né? Pessoa com perna gangrenanda, com dedos decepados, e tem que trabalhar porque eles não admitem o atestado. Eles não querem caminhar para o auxílio. Doutor, e essa questão do deslocamento entre a residência e o local de trabalho, em caso de algum acidente, isso configura ou não configura acidente de trabalho? Sim, não, isso com certeza. Né? É o que se denomina acidente de trajeto, né? Então, se configura também como acidente de trabalho. Tipo, no nosso caso aqui, o trabalhador sai da Palhoça, ali ao entrar no ônibus, ele torce o pé e precisa ficar aí afastado. Isso é acidente de trabalho? Acidente de trabalho, de trajeto. Claro que aí não vai para a responsabilidade do empregador em tese, né? Em tese, porque no momento em que o trabalhador entra para o meio de transporte que ele for, mesmo que seja particular ou da empresa, ele está à disposição do empregador, ele está indo para o local de trabalho. Então, é discutível isso também. Tá? Mas, a princípio, é um acidente de trabalho de trajeto. Né? Essa questão, por exemplo, dos motoboys, independente da situação da moto, se ela está regulada na sua velocidade, se ela é monitorada ou enfim, se há uma ocorrência de acidente, isso é acidente de trabalho. Se ele se machuca... É acidente de trabalho. Está a serviço da empresa, né? Daniel? Então, se ele for também autônomo e recolher INSS, também vai se configurar como acidente de trabalho. Só que aí tem que configurar. O trabalhador tem que se preocupar em configurar isso como um acidente de trabalho. Se ele encaminhar como um simples auxílio por incapacidade, né, o INSS não vai fazer. Ele tem que dizer, eu me acidentei trabalhando, eu me acidentei no transcurso. Aí o próprio INSS pode configurar. Se o INSS não configurar, procure o sindicato, e nem o empregador, procure o sindicato. Né? Daniel, para encerrar nosso podcast hoje, eu queria tratar do assédio, em particular, esse período eleitoral do assédio eleitoral. Como é que tem visto isso? Antes disso, a pessoa pode falar, mas como é que eu chego até o sindicato? Bom, se a pessoa tem dificuldade, né, Daniel, de chegar até o sindicato, né, principalmente se ele continua o trabalho e está vendo que está sendo assediado, de alguma forma abusiva, que está gerando um mal-estar, não só no emprego, mas também quando ele chega em casa, né, e fica pensativo, né, com aquela situação que ele vivenciou, ele pode ir para o site, né, do sindicato, né, Daniel? Sindaspisc.org.br, exatamente. A gente tem lá no site, além da ficha de filiação, que eu acredito que vocês vão lá e preencher e se filiar ao sindicato. Também tem outras orientações, nós temos lá um campo denuncie, né, que inclusive tem um e-mail específico, que tem todas as instruções. Lá vocês vão encontrar esse formulário de denúncia, tá, que é um formulário específico com um padrão de denúncia, inclusive tirado do próprio Ministério Público do Trabalho. E aí a pergunta que a gente está falando justamente é de assédio.
E aí, como é que fica essa questão? Eu vou me expor? No próprio formulário tem as orientações, inclusive com a opção ali de sigilo e anonimato. Aquilo que o Alan falou no início da nossa conversa, né, de se proteger. Então, essa é a função e o papel do sindicato. Lá tem um campo específico no site, depois encaminhe esses vídeos aí para os seus colegas, ele vai estar registrado no YouTube, no Facebook, mas lá no site a gente tem essa documentação, formulário específico, que clicando no e-mail, abre o formulário, tem as orientações, preenche ali, inclusive respeitado, sigilo e anonimato. A partir do momento que encaminhe lá naquele e-mail, denuncie@sindaspisc.org.br, eu recebo, o doutor recebe, o doutor Santino recebe, assessoria jurídica do sindicato também recebe essas denúncias, e ali a gente tem elementos para poder dar encaminhamento também. Às vezes fica difícil, e justamente esse papel que o sindicato deve fazer agora na questão da conscientização. A gente tem que ter elementos para estar encaminhando, inclusive para poder... Esse procedimento é seguro, não tem como ter empresário... Não tem como, porque o link ele vai diretamente para o... Recebe essas denúncias. Coordenador responsável, o jurídico, e o banca de advogados. Essas são as pessoas que vão estar encaminhando exclusivamente, não é nem vai nem para toda a coordenação. E aí lá a gente tem lá respeitado o sigilo e as informações. No próprio formulário tem uma pergunta aqui, é necessário manter sigilo quanto ao denunciante? Sim ou não, você já vai dizer ali. Inclusive tem todas as instruções de como encaminhar esse formulário de denúncia, está lá no site, bem simples de encaminhar, tem todas as orientações, e respeitado sigilo vai para os advogados, como eu falei, e para o coordenador jurídico. Nossa preocupação com esse tema, nós estamos, durante a gravação desse programa aqui, no dia de hoje em particular, nós tivemos um salto de denúncias por assédio eleitoral, da ordem aí foram 480 denúncias aí, que subiram em 24 horas para quase 800 denúncias contra empresas, grandes empresas, médias empresas, por assédio eleitoral. Nós estamos no período eleitoral, né? Ainda restam daqui até o final das eleições cerca de 10 dias, né, de campanha eleitoral, e a gente tem visto isso ser prática, né, cada vez mais comum, a questão do assédio eleitoral. O que tem de orientação, Santinho? O que precisa que o trabalhador esteja... Porque assim, nós estamos vendo, né? É nítido, a sociedade está vendo o que está acontecendo e tem visto essa prática do assédio eleitoral, né? Há um aumento da presença de símbolos nacionais relacionados à campanha de um candidato, isso já de forma ostensiva, e as empresas estão perguntando ali, né, em quem você vota, dependendo da declaração do voto acontece a perseguição, o assédio. Então isso tudo tem acontecido nesse período. O que caracteriza esse crime de assédio eleitoral e como é que as pessoas podem se preservar, registrar ao longo da atividade profissional ali os momentos em que isso acontece? Como é que é a possibilidade de denúncia? Mais ou menos nessa linha, até para terminar aqui de mostrar o nosso formulário padrão aqui de denúncias, é o que a gente diz sempre, tá? Todos os fatos, né, principalmente para fins de levantamento e processamento interno aqui nosso, da Justiça, do Ministério Público, ele requer prova. Não adianta apenas descrever o fato aqui. Nós precisamos de detalhes. No dia tal, na hora tal, papapá, aconteceu isso. No dia tal, na semana do mês tal, aconteceu isso. Na data, entendeu? Por isso que eu digo, tem que ter uma organização mínima do trabalhador e ir anotando. Quando ele verificar que aquele tipo de comportamento da chefia, gerência ou o patrão não é normal, anote. Né? Se isso se repetir e tal, não foi um momento apenas de extrapolação de estresse ou coisa assim, isso foi se repetindo, vai anotando. Né? Com dados, com horário, com datas, com testemunhas, quem é que estava presente junto, tá, né? Se tiver condições de ter documento, e-mails, né? que tenha encaminhado, citando esse fato que ocorreu para o patrão, para a chefia, para o gerente, sei lá, né?
prints, fotos, hoje com as tecnologias aí tudo fica mais fácil, testemunhas, enfim, tem que se munir de algumas provas básicas para a gente fazer não apenas a investigação, mas tentar, junto à empresa, acessar esse tipo de comportamento. Né? É o que tem se dado agora, por exemplo, na campanha eleitoral, né? Que nós, sindicatos, né, advogados, Ministério Público do Trabalho, ou Ministério Público em geral, eleitoral, estamos muito preocupados, porque nunca se viu tanta safadeza, tanta covardia por parte do setor empresarial, que acha que está protegido, mantendo um governo que aí está, que na verdade está há 4 anos, falam que é por causa da pandemia, por causa da guerra, mas não tem nada a ver, é incompetência absoluta mesmo, e eles estão a serviço do setor financeiro. Né? Tanto é que praticamente 50% do orçamento desse governo é para pagar juros da dívida do próprio governo. É para enriquecer pessoas que vivem de especulação financeira, de aplicação em bolsa de valores. Nada contra, mas também nada a favor. Né? Porque nós temos que defender a aplicação do capital na economia, para gerar emprego, para gerar renda, para repartição das riquezas. Né? E não o que acontece, né, com essas pessoas enriquecendo cada vez mais, comprando iates, comprando grandes propriedades, comprando mansões em Brasília, sem declarar de onde veio esse dinheiro, inclusive, lavagem de dinheiro explícita, né? Vergonha. Né? E o que o trabalhador tem que fazer? Tem que procurar aqui, ó, no próprio formulário. Isso não é específico para assédio moral de empregador, só na relação de trabalho, condições de trabalho. É também para esses casos, porque não deixa de ser um assédio, não deixa de ser um abuso, né? Porque ele não tem esse direito. Né? É como eu falei, o único mérito do cara é ser um empreendedor. Ele nasceu para ser isso. Né? E ser normalmente amigo do rei, né? Porque ele tem acesso a recursos do BNDES, do BRDE da vida, né? Com juros baixíssimos, né? De 6% a 7% ao ano, 3% ao ano, com carência para pagamento depois de 3, 4 anos que começa a funcionar o negócio. Então é uma maravilha. Né? É uma maravilha ser empreendedor e amigo do rei nesse país. Né? A gente já tem mais dificuldade de conseguir acessar esses recursos, né, por conta de tudo isso. Mas está aí, para quem quiser disponibilizar. Então, use esse formulário também em caso de assédio moral eleitoral. Se o patrão disser, ó, tem que votar naquele candidato, né, mesmo que ele seja um canalha, vote nele, né, porque o outro não sei o quê, senão vão ter que demitir vocês vão perder emprego, porque vão virar uma Venezuela. Esse cara é vira-lata, esse empresário é vira-lata, sem caráter, sacana e safado. Tá? É como um grande empresário aí do setor de comércio faz com os seus empregados, inclusive obrigando eles a vestir uma camisa verde e amarela. Lamentável eles terem roubado os símbolos nacionais, né? Se vangloriando como defensores da pátria, família, pátria, né? Como é que é? Deus, família e Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Né? Como se eles realmente tivessem um pingo de moral para defender a pátria e a família. Nós aqui sim estamos defendendo a pátria, a família e a dignidade dos trabalhadores. Né? E nos roubaram os símbolos nacionais e que nós vamos ter que recuperar. Né? Então, é um alerta que eu faço, né? É um alerta que eu faço para o trabalhador. Não estou defendendo lado nenhum, mas também estou mostrando claramente quem é o vilão dessa história, quem está tentando terminar com o movimento sindical, com os sindicatos, quem está terminando com os direitos dos trabalhadores, e não tenho dúvida, a reforma trabalhista e previdenciária apenas começou, e nós temos alguns gatilhos lá na própria lei de reforma previdenciária que deixam em alerta você, inclusive aposentado, né? Que a toda evidência vai voltar a contribuir para manter o sistema previdenciário em pé, tá? Porque eles precisam de dinheiro para pagar juro,
para especuladores, mas não para aposentados e pensionistas que trabalham uma vida inteira, tá? Para garantir o mínimo de dignidade no final de sua vida. E está aí, ó, salário mínimo de fome, sem reajuste real há anos, né? Praticamente depois do golpe não teve mais reajuste real, né? 2016 é o grande ano do golpe midiático, judiciário e político, tá? Isso eu faço questão, inclusive, de escrever sempre, principalmente nas peças trabalhistas, né? Para os desembargadores também sentirem que o peso da caneta deles está muito pesado, né? E a interpretação da lei é possível interpretar a lei em todos os sentidos, principalmente para defendermos a dignidade do povo, do trabalhador e da trabalhadora brasileira, e não os interesses de uma classe de empresários espúrios, vira-latas e degradantes como esses que fazem assédio moral e colocam o trabalhador à margem, principalmente quando precisam muito, no caso de doença ou acidente de trabalho. Tá? Então, vejam bem, não estou falando que todos os empresários estão na mesma lata ou no mesmo balaio, né? Mas a grande maioria dos empresários, tá, são de má índole. Tá? São de má índole e a gente tem como comprovar com os processos, inclusive, judiciais. Né? Empresas, inclusive, que a gente nem imagina que teriam capacidade de abandonar trabalhadores com 10, 15, 20 anos de trabalho e que hoje estão na marginalidade, sem renda, inclusive, por conta dessas distorções do sistema das instituições públicas, INSS, etc., totalmente desmontado, sem empregados, nós, advogados, fazendo o trabalho dos funcionários públicos hoje, lamentável, né? Enquanto isso, nós vivenciamos todo esse aparato de mentiras pelo Brasil afora e esse monte de assédio, inclusive doações agora eleitorais em últimos momentos aí de grandes empresários, né? Para garantir, principalmente, que os robôs, né? Que os robôs que navegam pelas mídias, aí, principalmente o WhatsApp, consigam minar cada vez mais de mentiras para amedrontar o trabalhador, para amedrontar o cidadão brasileiro de que o outro lado é pior. E é mentira. Nós estamos vendo o que é muito pior. Né? Há 33 milhões de pessoas morrendo de fome e outras tantas em vulnerabilidade social, praticamente fazendo apenas uma alimentação. Então, não é preciso ser doutor ou tal para fazer esse tipo de consideração, né, Daniel? Se eu exagerei um pouco, me desculpe, mas essa é a minha posição, né? E cabe a mim, né? Cabe a mim como defensor irrestrito dos trabalhadores, e quem me conhece sabe, entendeu? Que eu não coloco nada acima dos interesses dos trabalhadores, dos aposentados, né? E do cidadão de bem explorado nesse sistema econômico potrificado, que as instituições públicas, inclusive o Poder Judiciário, está a serviço do setor financeiro, do setor que comanda a roda, a engrenagem desse sistema capitalista brasileiro. Sempre é uma aula, né, Daniel? Sempre. E ainda voltando agora, já que a parte política, acho que está muito, o recado está bem dado, né? Então agora eu vou aproveitar. E eu tenho bastante conforto, até propriedade de estar falando um pouco da parte técnica do direito, que acompanha a questão dos advogados, os atendimentos que a gente faz aqui no Sindasp há algum tempo. E aí, agora eu vou retomar a parte técnica e frisar novamente esse recado. A gente sempre fala, né, doutor, inclusive nos atendimentos, dentro de um processo judicial, a gente tem duas realidades, né? A verdade dos fatos, aquilo que realmente acontece, e aquilo que a gente consegue provar. Então, assim, é extremamente importantíssimo esse registro que o doutor Centim faz. Anotem lá, a gente tem um formulário específico, detalhes, né? Como é que a gente vai conseguir comprovar? Com detalhes, hora, dia, fato, horário, toda a informação para a gente
conseguir ter êxito naquela realidade do processo, porque às vezes a gente não consegue. Por que a gente não consegue materializar? Porque a gente não consegue provar. Então, às vezes a gente não consegue buscar esse direito que foi ofendido em relação ao trabalhador, porque a gente não consegue provar. Então, é fundamental essa dica que o Dr. Santin passa para você, trabalhadora, trabalhador, anotem tudo no seu caderninho. O doutor até, inclusive, nos atendimentos hoje ainda brincou, né? Tenha uma agendinha, fica com a sua agendinha das questões. Às vezes a gente não sabe que está sendo assediado, e é por isso que a gente vem fazer esse alerta. Então, assim, é importantíssimo, registrem tudo, e aí depois nos encaminhem lá no formulário de denúncia lá, que aí a gente vai, sim, tentar, aí a gente consegue, né, a nossa equipe técnica muito bem qualificada, juntar um pouco essas realidades. A realidade do processo em relação à realidade do fato que realmente aconteceu. Então, o formulário está lá no site, né? Encaminhem esses vídeos, compartilhem aí com as trabalhadoras e trabalhadores que, porventura, vocês conheçam, que às vezes pode estar acontecendo algum tipo de acontecimento de assédio, que é o nosso tema hoje, o jurídico veio chamar atenção muito para esse viés da questão, não só, hoje nós fizemos algum atendimento nessa linha também, né, no jurídico, do assédio nas empresas, né, e aí, juntos somados a questão do eleitoral, eu tinha um dado do início da semana, que segunda-feira já tinha aumentado 282% a questão das denúncias, isso dados do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, isso na segunda, hoje nós estamos já gravando no início dessa semana, ainda faltam mais uns 10 dias aí para o processo eleitoral. Então, fundamental, a gente está sempre à disposição, né, enquanto sindicato, nossa estrutura de agente de transformação social, né, então acho que é o nosso papel, a gente tem repetido isso, e concordo, tá? Está só começando, não pense que o pacote de maldades acabou. Semana passada, o Sindas me informa, a gente estava chamando atenção para a PEC 32, né, inclusive da questão, a dita reforma administrativa, que é a pá de cal em relação ao funcionalismo público, né, questão dos aposentados, agora a gente, com o movimento sindical, os servidores, os aposentados públicos aqui de Santa Catarina, a gente conseguiu protocolar um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 56 mil assinaturas, justamente porque depois, no momento que mais precisa na vida, que é a questão quando se aposenta, que não, agora eu vou viver, não, agora eu vou estar lá comprando remédio, estou pagando, agora, que é uma saúde que ao longo da vida inteira a força de trabalho foi vendida, a saúde dele foi vendida através da sua força de trabalho, no momento que mais precisa, é o momento agora que está sendo afetado e atingido por essas ondas de reformas que estão vindo aí. E com o aumento da contribuição, né? Com o aumento que era para não ter contribuição, então aumenta. Já justamente a gente trabalhou contribuiu a vida inteira para isso, né? Então seria um momento de a gente ter um retorno. Mas é isso, Alan, Santinho. Isso aí, Daniel. Eu queria te agradecer pela participação aí na coordenação do sindicato, parabéns e pela condução, a ti e a toda a coordenação do Sindasp. Doutor João Carlos, obrigado pela tua presença aqui. Eu quero te convidar a assistir esse e outros conteúdos no canal do Sindasp, no YouTube. Todos os nossos conteúdos estão lá. E os cortes, né? Por favor, compartilhe aí com teu colega, tua colega, porque esses conteúdos são sempre relevantes para principalmente aquelas pessoas que estão passando por situações assim. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações, o sininho ali, além da inscrição tem o sininho, né? E dá o like nesse vídeo, nesse e em todos os outros que estão ali. Do YouTube, do Facebook. Isso. E o nosso digamos, nosso banco de dados, que é o site, né, que está todas as informações. Acessa www.sindaspsc.org.br, nosso site. Nós estamos presentes no TikTok, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. E só para reforçar, que nós temos um compromisso com você, trabalhador e trabalhadora, no sentido de fortalecer as instituições sindicais, entidades sindicais, e também as rádios comunitárias do seu município, porque é nesses dois grandes instrumentos de transformação social que a gente acredita, né? Então, se você é um daqueles que está desiludido um pouco com os políticos, vamos investir conosco nessas novas entidades, né? Que você sabe o poder que tem a sua rádio comunitária aí no seu bairro e no seu município, né? Então, nós prometemos, vamos fazer muito conteúdo aqui, incomodar muita gente, mas também ajudar muita gente. Um abraço a todos e até a próxima. É isso aí. Eu queria agradecer a colaboração técnica do Juan Carvalho está conosco
na técnica, a toda a estrutura, direção e funcionários do Sindasp, pelas condições que nos ofertam sempre aqui no nosso estúdio. Nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um Sindasp Podcast. Obrigado. E lembrando sempre que sindicato é cada um de nós. Cada um de nós.